Bom dia, crianças! Mais uma vez estamos aqui com vocês. Vocês vão abrir o módulo 2 na página 28. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de português, referente ao dia 11. Vai ser da página 28 até a página 37, certo? E aí, nós vamos observar primeiro a imagem. Todo mundo observando aí a imagem, abra os livros, observem aí a imagem. Enquanto isso, a tia vai lendo, certo? Educação, gentileza e atenção precisam andar lado a lado em todo lugar, inclusive no trânsito. Nas ruas, os pedestres, os motoristas e os passageiros devem fazer sua parte para tornar o trânsito melhor e mais seguro. Como vocês podem observar aí nas imagens, está mostrando várias placas que a gente encontra na avenida. Quando a gente vai fazendo uma viagem de ônibus ou de carro, é natural a gente encontrar essas placas, certo? Que são chamadas as placas de sinalização de trânsito. Aí temos o semáforo, né? Temos a faixa de pedestre. Acredito que todos vocês conhecem. Agora vamos aqui. Quais dessas placas você conhece e o que elas indicam? Cada plaquinha dessa, gente, elas querem indicar alguma coisa. Essa aqui tá indicando a faixa de pedestre, não é isso? Como é o trânsito na região onde você mora? Aqui em Fortaleza, gente, como é que é o trânsito? O trânsito é calmo, o trânsito é agitado, há muito movimento de carros e de pessoas? De que forma cada um de nós pode contribuir para tornar o trânsito melhor e seguro? Obedecendo a sinalização, né? Obedecendo os sinais de trânsito, obedecendo as placas, né? E em muitas cidades tem os guardas de trânsito também obedecendo. Então, se todo mundo obedecesse, o que é que ia acontecer? O que é que não iria acontecer? Tantos acidentes, tantas mortes que acontecem. Isso acontece porque as pessoas não respeitam os sinais de trânsito. Agora vamos para a página 30. Na página 30, nós vamos trabalhar com história em quadrinho. História em quadrinho. É uma leitura em quadrinho. Vocês vão acompanhar aí comigo, certo? A tia vai ler e vocês vão acompanhar. As histórias podem ser contadas de diferentes formas. Livros, filmes, desenhos, letras de canção, história em quadrinho. Você gosta de ler histórias em quadrinho? A tia tem até um monte de gibi, vocês lembram que a tia tem aquele gibi lá na sala de aula que vocês gostavam de ler? Quem é seu personagem preferido? Comente com seus colegas. Vamos ler a história em quadrinho e aprenda com Paranazinho. Paranazinho é o personagem da história. Aí no livro de vocês tem um H e um Q. Esse H e Q tá querendo dizer história em quadrinho, certo? Então vamos lá. Paranazinho em voo de táxi. Vamos no banco da frente? De jeito nenhum. Criança menor de 10 anos, só no banco de trás e com cinto de segurança. Crianças menores de 4 anos devem usar cadeirinhas apropriadas. Continuando na página 31, certo? Ou a continuação da historinha. E nada de ficar em pé entre os bancos dianteiros ou colocar a cabeça ou o braço para fora da janela. Gostei desse taxista porque na hora do embarque e desembarque de passageiro, todo motorista deve tomar muito cuidado. Aproximar o veículo do meio-fio e não parar em fila dupla, para que o passageiro possa embarcar sem sair da calçada.
Direto para o colégio estadual. Estou atrasado, mas quero que o senhor dirija com cuidado. Pode deixar. Sempre dirijo na velocidade permitida. Assim, o senhor garante sua segurança e a de seus passageiros também. Olha o trem, Parazinho. Página 31. Continuando. O Parazinho tá indo pra onde, gente? Pedestres, ciclistas e motoristas sempre devem parar antes de cruzar a linha férrea, mesmo quando não estamos vendo ou ouvindo o trem. Crianças não devem brincar nos trilhos, não pode. Olha que perigo, imagina se outro carro batesse na traseira, como aquelas crianças iam se machucar. Olha aí, se o carro batesse, porque vem muita criança, né? Porta-malas e carrocerias não são lugares para passear. Olha, aquele outro que é mal educado, além de agredir o meio ambiente, coisas jogadas para fora do carro podem atrapalhar quem vem logo atrás e causar também acidentes. Uma lata de alumínio pode levar mais de 500 anos para se decompor. O que é decompor, gente? É desfazer, deixar de existir. E o que é ferra? É uma linha de ferro, certo? Continuando. No trânsito, é muito importante estar atento a tudo que acontece à sua volta. Se todos colaborarem, juntos faremos um trânsito mais seguro. Valeu, amigão! Tomara que eles me deixem entrar. Mas hoje não tem aula, é feriado escolar, querido. Oh! Ele percorreu esse caminho todo e ele não se ligou que hoje era feriado, né? Aqui no texto ele não se ligou que era feriado. No texto aí, vocês observaram que ele está ensinando muitas coisas, né? Que nós não devemos colocar a cabeça fora quando estiver no ônibus ou no carro, não pode colocar o braço. Não pode estar comendo uma coisa e estar jogando no meio da estrada, além de agredir o meio ambiente. É falta de educação e também pode causar acidentes com as pessoas que vêm atrás. A criança não pode sentar no banco da frente, menor de 10 anos, e tem que ser atrás e com cinto de segurança. Então, esses são os cuidados que devemos ter para evitar acidentes. Quando a gente passar pelo um trilho, né, pela linha do trem, a gente tem que observar se o trem vem, que mesmo que não tenha fazendo barulho, você tem que parar e observar e por aí vai. Então são certos cuidados que devemos ter no trânsito. Agora, nós vamos fazer a interpretação oral e a interpretação escrita. A tia vai fazer junto com vocês a página 34 e a página 35. Em seguida, a tia vai dar um tempinho para você responder aí junto com a mamãe a página 36 e a página 37. Interpretação oral é aquela interpretação feita pela fala. Você vai responder falando. E a interpretação escrita, que você vai usar a escrita. Você irá escrever. Vamos aqui, Marcos Vaz. O autor da história em quadrinho que você leu nasceu em Umuarama, no Pará. Ele é conhecido por criar personagens que representem locais como Umuaraminha, representante de sua cidade natal, o Paranazinho, o Brasilzinho, entre outros personagens. Agora vamos para a interpretação oral. O que você achou da história em quadrinho? Da história contada? O que foi que vocês acharam interessante, né? O que foi que a história quis mostrar? Você conhecia o personagem Paranazinho? Quem de vocês conhecia esse personagem? O que você achou do personagem? Achou ele esperto? Achou que ele respeitou as leis de trânsito? Ele concordou com o taxista? Ele deu trabalho ao taxista? Não, né? Ele estava todo de acordo com o que é pedido nas leis de trânsito. Agora nós vamos para a interpretação escrita. Vamos lá na primeira questão. Você vai ver o nome do personagem principal. O nome do personagem principal dessa história em quadrinhos se refere a qual estado brasileiro? Ele tem o nome de um estado,
né? Você vai pintar o quadrinho que se refere ao nome do estado brasileiro em que é o nome do personagem. Aí temos Bahia, temos Pará e temos Paraná. Aqui tá dizendo assim, Paranazinho. Então, você vai marcar um X na palavra Paraná, porque é do estado em que está se referindo o nome do personagem. Vamos agora para a segunda questão. Você vai olhar a imagem e vai pintar que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho nessa história em quadrinho. Ele foi de bicicleta? Ele foi de carro? Ou ele foi de ônibus? Qual desses três? Você vai pintar um carro, que ele foi de táxi, né? Era um carro pequeno. Aí você vai pintar. E na página 35, a terceira questão, você vai localizar o título do texto e copiar nesse espaço com a letra bem redondinha, certo? Como é o nome do título do texto? Você volta lá para a história em quadrinho e vê lá qual é o título do texto, que aqui tem, ó, voo de táxi. Então, o título do texto é voo de táxi. Vamos para a quarta questão. Na primeira página da história em quadrinhos são citadas duas regras de trânsito relacionadas às crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Aí nós temos dois quadrinhos de um lado e dois quadrinhos do outro. No primeiro quadrinho está dizendo assim, crianças menores de 4 anos, o que é que tem que fazer? Devem usar a cadeirinha apropriada, menores de 4 anos. Então, o primeiro quadrinho da primeira fila, você vai ligar para o último quadrinho da segunda fila. Vamos aqui. Crianças menores de 10 anos, o que é que devem ser? Ela deve estar no banco de trás, né? Com o cinto de segurança. E a quinta questão, você vai lá na segunda página da história em quadrinhos, são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro. Ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar a cabeça e o braço para fora da janela. Faça um desenho ilustrando como os passageiros devem se comportar. Aí você vai desenhar, porque aqui eles fizeram errado. Você vai desenhar como é que eles deveriam se comportar. Na página 36 foi que eu falei para vocês que a tia dá um tempinho para vocês responderem. Companhia, vem viajar comigo no vagão. Tome um lugar no seu assento, e o caminho agora é a favor do vento. Depois daquela curva vem o túnel, peço pra pegar na tua mão. Desce a ladeira, o sino toca, faz meu coração din 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 dom dom. Piuí, abacaxi, choque, 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 choque por aí. Piuí, abacaxi, choque, 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 choque por aí. O trem da alegria vai em todo lugar, ele não pode parar. O trem da alegria faz a gente cantar, o mundo inteiro sonhar. Piuí, abacaxi, choque, 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 choque por aí. Piuí, abacaxi, choque, 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 choque por aí. Eu quero ter a tua companhia, vem viajar comigo no vagão. Tome um lugar no seu assento, e o caminho agora é a
na 6ª questão, certo? Acompanhe aqui junto com a tia. Quem já concluiu a página 36, preste atenção. Quem não concluiu, acompanha com a tia. O taxista da história em quadrinho é considerado um bom motorista. Assinale as alternativas que justifiquem essa afirmação. Você vai marcar um X nos quadrinhos em que diz que o motorista do táxi é um bom motorista. Ele deixa crianças menores de 10 anos andar no banco da frente e ele não deixa as crianças irem no banco da frente. Então, o primeiro quadrinho você não marca. Ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque dos passageiros? Ele faz isso? Sim, né? O segundo quadrinho você marca, porque ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque dos passageiros. O terceiro quadrinho, temos assim, ele sempre dirige na velocidade permitida? Sim, ele sempre dirige na velocidade permitida. E o último quadrinho, ele dirige acima da velocidade permitida, porque Paranazinho estava atrasado. 7ª questão. Observe o quadrinho da história em quadrinho e depois faça o que se pede. Você vai observar essa imagem aí e você vai fazer o que se pede. Temos aqui, contorne os personagens da história em quadrinho de acordo com a legenda. Pedestre de amarelo, ciclista de azul, maquinista de verde e motorista de lilás. Certo? Aí vamos aqui na letra, isso é na letra A. Você vai aqui olhar o que é o pedestre, você vai circular de amarelo. O que é o ciclista, você vai circular de azul. O maquinista, você vai circular de verde. E o motorista, você vai circular de lilás. Nessa imagem aqui. Na letra B, a atitude dos pedestres, do ciclista e do motorista está correta? Por quê? Você acha que está correta? Sim, está correta. Então, você vai escrever a palavrinha sim. Por que que você acha que está correta? Porque eles estão parados, aguardando a passagem do trem para fazerem a travessia. Você vai colocar, por que que eles estão corretos? Porque eles estão todos parados, esperando o trem passar, né? E assim evitar acidente. E na página 37, vamos para a questão de número 8. Uma história em quadrinho é formada por uma sequência de quadrinhos. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou há uma ordem específica. Explique. Você acha que essa história em quadrinho, toda história em quadrinho, ela pode ser lida de qualquer jeito ou tem que ter uma ordem? O que é que vocês acham? Gente, tem que ter uma ordem. Uma história deve ser lida na ordem específica, porque senão você não vai entender a história, porque está todo desordenado. Então, a história em quadrinho, ela tem que ser lida em ordem, em que os quadrinhos aparecem, ok? A 9ª questão. A história em quadrinho que você leu apresenta apenas uma imagem, apenas imagens, imagens de textos escritos ou apenas textos escritos. Você vai marcar o segundo quadrinho da questão de número 9, porque aparece imagens e textos escritos. Continuando na questão de número 10 da página 37. De que forma são apresentadas as falas dos personagens em quadrinho? Você volta lá para a história em quadrinho e você vai observar de que forma estão apresentados a fala dos personagens. Estão dentro de quê? Estão dentro de balões de fala. Então, nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens vão estar sempre dentro de balões de fala. A resposta é por meio de balões de fala. Na questão de número 11, você vai observar os 3 tipos de balões de fala que existem nas histórias em quadrinhos.
E você vai prestar atenção à legenda para poder responder a questão. Nós temos 1, grito, nós temos 2, o pensamento e o 3, a fala. Qual desses balões aqui representa o grito? Esse aqui, ó. Qual desses balões aqui representa o pensamento? Esse aqui. Qual desses balões aqui representa a fala? Esse aqui. Então, você vai numerar corretamente. Agora, você vai pintar os balões que foram usados na história em quadrinho Voo de Táxi. Quais os balões que você vai pintar? Esse aqui é o que foi utilizado e esse aqui, que é o balão de fala e o balão de grito. A história em quadrinhos é um texto que narra uma história por meio de sequência de quadros. A história em quadrinho pode apresentar somente imagens ou imagens e textos escritos. Seu principal objetivo é divertir o leitor. Beijo, até a próxima aula de português. Continue ainda com o módulo que nós vamos para a nossa aula de história, ok?